Como podemos saber o que é justo e o que é injusto sem mandamentos ou livros? Por que desejais saber o que é justo e o que é injusto? Pode alguém vos dizer? Pode algum livro, algum instrutor transmitir-vos o conhecimento do que é justo e do que é injusto? Se seguirdes a autoridade de um livro ou de um instrutor, estareis apenas copiando um padrão de pensamento, não é verdade? E pode-se descobrir alguma coisa pelo copiar e pelo ajustar-se? Seguimos um padrão quando queremos um certo resultado. E esse processo não está baseado no temor? Podemos descobrir o que é justo sob a influência do temor ou só podemos descobri-lo pela experiência direta? Enquanto a mente estiver encerrada no processo dual do justo e do injusto, há de haver, obviamente, conflito incessante. Não é possível, porém, descobrir-se o que é verdadeiro todas as horas sem estarmos envolvidos no conflito do justo e do injusto? Tal é o nosso problema, não é verdade? O que é justo e o que é injusto hão de variar sempre em conformidade com o condicionamento e a experiência de cada pessoa. E tem, por consequente, importância muito reduzida, mas saber-se todas as horas o que é verdadeiro, isso, sem dúvida, é de grande relevância. Tende a bondade de prestar atenção. Enquanto estiverdes envolvidos no conflito da dualidade, que significa escolha entre o que é justo e o que é injusto, nunca haveremos de conhecer o que é sempre verdadeiro. O que é justo e o que é injusto pode constituir simples opinião, um princípio em que se baseou a nossa educação desde a infância, o cunho de certa civilização de determinada sociedade, e enquanto estivermos empenhados no imitar, no ajustar-nos a algum padrão, por mais nobre que seja, há de haver essa escolha contínua entre o justo e o injusto. Haverá sempre o desejo de fazer o que é correto e, consequentemente, o receio de errar, daí resultando apenas respeitabilidade. Saber, porém, a todas as horas o que é verdadeiro, conhecê-lo inteiramente, profundamente, isso não é nenhuma opinião, nem raciocínio, nem dogma. O que é verdadeiro não depende de crença alguma. Descobrir o que é verdadeiro é compreender o que é, momento por momento, e isso exige muita vigilância, isenta de julgamento ou comparação. Exige uma mente aberta para observar e para sentir. O que é verdadeiro jamais cria conflito, mas quando a mente está escolhendo entre o verdadeiro e o falso, essa própria escolha produz conflito. Em geral, fomos educados para pensar corretamente e nos abstermos de certas coisas tidas por falsas, e por isso a nossa mente está sempre a buscar uma coisa e a evitar outra. Esse processo de pensar é em si um conflito, não achais? O correto pode ser o que diz o sacerdote, o que dizem os vossos vizinhos, os nossos líderes políticos, e assim cria-se o padrão a que temos de subordinar-nos. E a mente que se subordina a um padrão nunca pode achar-se em estado de revolta, jamais descobrindo por consequente aquilo que é eternamente criador. Nessas condições, pode-se descobrir a todas as horas o que é verdadeiro? Ora, não há possibilidade de descobrimento enquanto houver o conflito da escolha. Para descobrir, a mente tem de estar basicamente tranquila, sem medo de errar. Entretanto, nós queremos bom êxito, não é verdade? Educam-nos desde crianças para ambicionar o bom êxito, e todo livro, toda revista nos dá exemplos disto. O menino pobre que chega a presidente, etc. Buscando a própria segurança no bom êxito, é a mente obrigada a observar o que é correto e começa assim a batalha entre o que é correto e o que é errado. Começa o eterno conflito da dualidade. Nesse conflito nunca se pode descobrir o que é verdadeiro. O verdadeiro é o que é,
e a libertação que resulta da compreensão do que é. Tende a bondade de prestar atenção e de refletir a respeito disso. E se compreenderdes o que está realmente acontecendo, momento por momento, vereis como vos libertais do conflito do justo e do injusto. Não pode manifestar-se essa compreensão se estais a julgar ou a ordenar o que é, ou a compará-lo com a passada experiência. E quando não há compreensão do que é, não há libertação. Para compreender o que é, deve a mente estar livre de toda condenação e julgamento. Mas isso requer paciência infinita e pode produzir-vos uma extraordinária revolução na vida, coisa de que a mente tem medo. Por essa razão nunca examinais o que é e vos limitais a dar opiniões a seu respeito. Enquanto a mente estiver toda ocupada com a escolha entre o que é correto e o que é errado, permanecerá imatura. E este é um dos nossos obstáculos, não achais? Nossas mentes são imaturas, ensinaram-nos o que é correto e o que é errado, e consequentemente a isso queremos ajustar-nos. O ajustamento é a própria natureza da mente imatura, ao passo que a compreensão do que é constitui o fator revolucionário na criação. Embora eu reconheça sentir-me lisonjeado pela admiração e suscetível à crítica, a minha mente continua a ser governada por essas influências. Ela é atraída ou repelida, como a agulha da bússola em presença do magneto. Qual é o primeiro passo para sermos realmente livres? A dificuldade está em que quereis ser livres. Não quereis, porém, compreender o problema. Sois infenso tanto à lisonja como à crítica. Desgosta-vos o ser criticado, mas ao mesmo tempo, se bem que desejais ser insinuante, ser admirado, sentis desprezo por vós mesmo, por serdes tão infantil. Desejais por isso livrai-vos das duas coisas. E o resultado é que ficais com 3 problemas, não é verdade? É o que todos nós fazemos quando temos um problema que não sabemos resolver. Acrescentamos-lhe outros e ficamos multiplicando problemas sucessivamente. Nessas condições, qual é a nossa questão? A questão não é de acharmos a maneira de não sermos influenciados pela admiração nem pela crítica, mas sim porque desejamos ser admirados. Por que nos importamos tanto quando somos criticados? Este é que é o problema, não achais? Por que desejais admiração? Porque o ser admirado nos faz feliz, dá-vos estímulo, faz-vos trabalhar melhor. Desejais que vos estimulem, por não vos sentir seguro em vós mesmos e necessitais por isso do amparo de outros, e sois suscetível à crítica porque ela nos revela o que sois. Tal é a razão porque estáis sempre fugindo à crítica e desejoso de admiração, de estímulo, de lisonja. Assim, mais uma vez, vós vedes envolvidos na batalha de querer e do não querer. Tudo indica, sem dúvida, uma pobreza interior de vosso ser, não é verdade? Não há um sentimento profundo de confiança. Não me refiro à arrogante confiança da experiência que é apenas um meio de fortalecer o eu e, portanto, sem muita significação. Refiro-me à confiança que resulta do compreenderdes a vós mesmo, de perceberdes todo o significado da admiração, do estímulo e da crítica. A compreensão de vós mesmos não depende de ninguém. Ela se apresenta se estiverdes muito vigilante, atento, encontrando-vos com o que é em cada momento que passa e abstendo-vos de julgá-lo.
O autoconhecimento proporciona uma confiança em que o eu não se torna importante. Não é a confiança do eu que acumulou considerável experiência, ou do eu que possui um grande depósito no banco, ou do eu que tem um vasto cabedal de conhecimentos. Nisso não existe confiança, e sim, só e sempre temor. Entretanto, quando a mente começa a tornar-se cônscia de si mesma e das suas reações, quando percebe todas as suas atividades momento por momento, sem inclinação para comparação ou julgamento, então desse conhecimento resulta uma confiança inteiramente livre do eu. Essa mente não busca admiração, nem evita a crítica. Já lhe não importa nenhuma nem outra coisa, pois a cada momento encontra libertação na compreensão do que é. O que é a reação, a réplica, response, o impulso, o desejo da mente, em qualquer momento dado. E se observardes realmente o que é, se vós tornardes cônscios de todo o seu conteúdo, sentireis a presença de uma liberdade extraordinária, manifestando-se sem que a mente a tenha procurado. Quando a mente busca a liberdade, o que está querendo é livrar-se de alguma coisa, e isso não é liberdade nenhuma, senão unicamente uma reação semelhante à revolução política, que é uma reação contra o regime vigente. A liberdade surgida com a compreensão do que é não representa reação contra alguma coisa. É uma libertação criadora e, por conseguinte, completa em si mesma. Mas a compreensão do que é exige muito discernimento, muita tranquilidade mental. A liberdade não resulta de nenhuma espécie de compulsão, de nenhuma atração, de nenhum desejo, e pode manifestar-se apenas quando a mente percebe sem julgamento, sem escolha, de modo que a cada momento se vê a si mesma tal como é. A mente que busca a liberdade nunca a encontrará, pois procurar liberdade significa barrar, afastar o que é, mas quando a mente começa a compreender o que é, sem escolha, essa própria compreensão produz uma descarga criadora, que é a liberdade. A liberdade é ímpar, ela é a verdadeira individualidade, e nela se encontra bem-aventurança.